Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando a partir desse momento o programa Estudo do Livro dos Espíritos, onde temos juntos a pretensão de ter, no nosso cotidiano, o aprendizado básico da doutrina espírita, que nos traz o Livro dos Espíritos, o entendimento, para que possamos, através do estudo das demais obras, poder ter uma base de entendimento para o que vamos buscar nas obras demais da codificação. Portanto, o Livro dos Espíritos é o livro obrigatório a todo aquele que deseja entender, que deseja ter em mente e aprender a doutrina espírita. Desta forma, colocamos neste programa, nesse importante programa, a oportunidade de estudarmos essa obra, onde os programas anteriores, porque nós estamos estudando ele desde a introdução, se encontram os programas anteriores lá no nosso canal do YouTube. Aí vocês aproveitam e nos dá o presente da sua inscrição a quem não fez. A inscrição é totalmente gratuita lá no canal. Vocês podem, assim, divulgar, pedir a seus amigos também que vejam, visitem o nosso canal, e se acharmos merecedores, o nosso canal achar merecedor, faça a sua inscrição e nos ajude na divulgação destas atividades que temos nesse complexo, de trabalho da TV e da Rádio Chico Xavier. Hoje nós vamos estudar diferentes ordens, de espíritos, já que fazemos, uma sequência do estudo do Livro dos Espíritos, nós pulamos essa parte, que é as questões 96 a 99, e hoje nós vamos justamente ver essas questões que são de fundamental importância para o entendimento, da escala espírita, que são as questões seguintes. Assim, vamos iniciar o estudo da noite de hoje. Livro dos Espíritos, que completou agora em outubro, em abril, 18 de abril de 1857, 162 anos. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Mensagem do Espírito de Verdade, onde vocês encontram lá no capítulo Cristo Consolador, as Instruções dos Espíritos, uma mensagem que foi dada em Paris em 1860. Nós iniciamos alguns programas anteriores à parte segunda do Livro dos Espíritos, que compõe justamente a obra Os Médiuns, já que a primeira deu origem à Gênese, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta, nós estamos, deu origem a o céu e o inferno. Assim, vamos
iniciar, né, as questões de hoje, porque nós estamos estudando do mundo espiritual ou dos espíritos, o capítulo 1, Espíritos. E hoje, diferentes ordens de espíritos. Na questão 96, Kardec pergunta: os espíritos são iguais ou existem entre eles uma hierarquia? Será que existe entre os espíritos uma hierarquia? Alguém já parou para analisar ou pensar nesta questão? Ou neste fato de que se existe realmente uma hierarquia, os espíritos são iguais ou existe uma hierarquia? Porque nós temos na nossa sociedade uma percepção, né, pelo menos nesse nível de reencarnação, que existe uma diferença muito grande de pessoa para pessoa. Não é verdade? Seja no grau de inteligência, e aí coloco a questão do grau do conhecimento, e será que essa hierarquia se encontra também no outro lado da vida? Haja visto que é a nossa verdadeira morada, porque nós estamos apenas aqui de passagem. Vamos ver o que é que Kardec, o Espírito de Verdade, tem a nos dizer. Antes de ler a resposta, queremos dar uma boa noite a Lene, a Arlinda, Andréia, a Mônica, a Érica Nobre, que é uma das coordenadoras da TV e da Rádio Chico Xavier, a Helena. Vamos ver mais quem se encontra conosco. Não dá mais para perceber aqui quem é que se encontra mais conosco nesse momento. Então vamos ver o que Kardec, o Espírito de Verdade, responde. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição e a que chegaram. Então aí o Espírito de Verdade nos coloca justamente que existe essa hierarquia, a nível de perfeição, né? Já visto que não existe ninguém, vamos dizer, pela percepção que temos, como analisamos da nossa sociedade, nós vemos pessoas de vários níveis de comportamento, de evolução, de entendimento de determinadas coisas. E pela resposta do Espírito de Verdade, né, existe essa hierarquia, né, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Existem aqueles espíritos ainda que estão no ponto de partida, aqueles que estão na caminhada evolutiva e aqueles que já estão num patamar bem mais alto, né, do que todos nós. Então existe justamente, conforme o grau de perfeição, essa hierarquia. A questão 97. Há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? Para que existe ou é delimitado, né, essas ordens? Como Kardec pergunta, há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? Vamos ver o que o Espírito de Verdade nos diz. Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. Alguém está, vamos colocar o exemplo, no nível 1 de evolução, e aqui se encontra, né, o nível 2 de evolução. O Espírito de Verdade diz que essa linha é muito tênue de uma, né, para outra. Então, de modo que se podem multiplicar ou restringir
as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. O Espírito de Verdade já coloca no início dessa resposta que existe um número ilimitado em relação justamente ao grau de evolução dos espíritos. Mas para se colocar de forma bem didática, né, apesar de que ele coloca que essas linhas de perfeição, de evolução, são muito tênues uma à outra, então ele coloca de forma didática dizendo que ela pode ser reduzida a 3 ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é sua preocupação. Na terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Aí o Espírito da Verdade faz a divisão de forma didática para que possamos entender melhor como acontece essa questão da evolução de cada espírito em 3 ordens e da característica, né, dessas 3 ordens, e aí vai nos dar uma base de entendimento para as questões seguintes que nós vamos estudar a partir da número 100. A questão 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. Todos nós ainda temos, por isso que nós passamos ainda por provas, outras expiações, porque esse trabalho de provações e de expiações vai nos dar a fortaleza espiritual para que possamos, vamos dizer assim, valorizar aquilo que internamente ou intuitivamente buscamos, que é justamente aquela felicidade, a questão da prática da bondade. Questão 99 e última da noite. Os da terceira ordem são todos essencialmente maus, que é justamente a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Será que todos são? Porque a gente sabe que existe uma linha muito tênue, né, que não dá nem para distinguir a questão evolutiva. Vamos colocar dentro dessa característica dos espíritos imperfeitos, a terceira ordem. Aí Kardec pergunta, são todos essencialmente maus? Uma pergunta muito interessante. E o Espírito de Verdade diz que não. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais astuciosos do que maus. São aqueles espíritos brincalhões, né, galhofeiros, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez.
encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades que se riem. Aqueles espíritos que sabem que nós temos medo, vamos dizer, de espíritos, de almas, e começam, por alguma oportunidade, alguém, às vezes, uma sensibilidade altíssima, vai provocar, né, algum medo, alguma reação de medo daquela pessoa, e essa reação de medo nossa vai fazer com que eles possam, né, vamos dizer, rir daquela situação, né, ocorrida ou provocada por eles. E não necessariamente estará provocando mal nesse sentido, mas criando uma situação para se divertirem, né? E uma coisa interessante, mesmo numa terceira ordem de espíritos imperfeitos, o Espírito de Verdade diz que não necessariamente estão voltados, né, uns para o mal. Porque tem aqueles justamente que nem fazem nem o bem nem o mal, mas por conta desse conformismo se caracteriza um espírito imperfeito. No momento que ele se mobiliza para realizar aquilo o qual nós estamos aqui e no processo de evolução, nós estaremos se delineando para uma escala evolutiva, uma classe, uma ordem, né, de maior relevância. Então, até a próxima aula, muita paz, né, muita luz, e damos hoje, né, o pontapé para que possamos estudar, né, a escala espírita, porque é muito interessante a estudo dessas questões a partir da número 100, porque aí nós vamos nos avaliando e nos colocando dentro de determinadas classes. E é interessante que situações que nós temos em nós vamos encontrar em classes, em ordens de hierarquias diferentes, né? E isso vai nos dar também uma posição, um conhecimento, principalmente aqueles que trabalham no trabalho direto, na reunião mediúnica de tratamento espiritual, de desobsessão, aqueles espíritos que aportam através dos médios e que vão, onde acontece, às vezes, de espíritos brincalhões, tomam a postura de uma pessoa muito séria, de um espírito muito sério, querer ali brincar e ver a reação do grupo em relação àquilo que ele vai colocar. E um grupo experiente, um doutrinador, um esclarecedor experiente, vai dentro do seu diálogo começar a perceber que ali há uma outra situação e não aquela que o espírito está apresentando, né? Então é por isso da importância do estudo do Livro dos Espíritos, ter um conhecimento profundo dessa escala espírita, para que a gente possa identificar, né, qual o espírito, em que hierarquia ele se encontra, qual o nível evolutivo, qual a ordem de espíritos eles se encontram, e assim dar uma maior segurança ao andamento dos trabalhos na Casa Espíritas. Assim sendo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, acompanhem através dos programas anteriores que se encontram lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier, tem todas as aulas, desde a introdução, e as dúvidas que surgirem, anotem, tragam para os programas que acontecem na segunda e na terça-feira, porque nós juntos, se eu não souber dar a resposta, ou tirar a dúvida, vai ter pessoas entre nós que estamos aqui juntos estudando, que poderá tirar as dúvidas e esclarecer, e todos juntos estaremos aprendendo. Porque essa é a dinâmica do estudo das casas espíritas. Não existe professores. Todos nós somos estudantes, todos somos professores, todos somos alunos,
E é por isso que a doutrina espírita atrai muita gente, por conta dessa percepção de muita simplicidade, mas de conhecimentos profundos, que nos dá a condição de nos colocarmos um entendimento acerca da nossa própria existência, do mundo, da vida, e isso nos faz crescer muito. Então, uma boa noite a todos, muita paz, divulguem, compartilhem esse vídeo. Outros que se encontram lá no nosso canal, convide as pessoas para fazer as suas inscrições, curtir a nossa página do Facebook, TV Chico Xavier, seguir o nosso perfil no Instagram, ter contato com a Rádio Chico Xavier 24 horas no ar, através dos aplicativos que você baixa no Google Play, no Play Store, e assim, juntos poderemos fazer com que todo esse trabalho possa ter o seu crescimento e nos ajudem na vaquinha online, que precisamos inaugurar e preparar os estúdios da TV Chico Xavier. Muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, agora e sempre.